Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez, glória a Deus. Mais um episódio para a série de relatos e testemunhos. Por isso, damos muito glória a Deus. Hoje, aqui para mim, foi um domingo. Então, nós estamos na noite desse domingo, feliz, dando glória a Deus. O meu final de semana foi abençoado. As misericórdias do Senhor se renovaram todas as manhãs, por isso eu estou viva. Temos fôlego de vida. Então, o Senhor nos guardou. Até aqui, o Senhor nos guardou. Em 1 Coríntios 15, 58, nos diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus! Estamos aqui para mais um trabalho, para alertar, para ajudar, para abrir os olhos, para despertar os irmãos que, porventura, ainda estiverem presos dentro de uma seita, como eu estive por 37 anos. Irmãos, antes do nosso entrevistado de hoje, para a gente conhecer um pouco da história desse nosso irmão de hoje, eu quero fazer um pedido especial, conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Tem várias pessoas para dar relato aqui no nosso canal. Ainda hoje, agora há pouco, aqui no Zap do canal, que eu estou com o telefone aqui, ó, meu WhatsApp está ligadinho, está chegando, ó, chegou mensagem agora. Está chegando mensagens, tem gente para vir dar o relato, e eu queria esclarecer um fato com vocês. Eu tenho um irmãozinho que é muito querido, ele está sempre aqui comentando os vídeos. Um senhor já, assim, um pouquinho mais da minha idade, já deve ter uns 60 anos ou um pouco mais, trabalhador, lá do nosso Nordeste querido. Pensa num homem inteligente, um homem sábio, um homem inteligente. Tudo que a gente conversa teologicamente, ele, ó, Bíblia pura e explica, e é muito sábio na palavra. Só que ele tem vergonha de aparecer na câmera. Vim aqui gravar um vídeo, às vezes, para mim, é simples. Já tem 3 anos que eu estou aqui, se eu erro, se eu atropelo palavras, se quando eu canto eu estou desafinando, ou não estou desafinando, se eu estou no tom ou não, isso aí já não me preocupa mais. O nosso trabalho é para a obra do Senhor. E como eu vi que muitos irmãos estão sendo libertos, isso me alegra, me impulsiona a cada dia mais fazer vídeos, gravar conteúdo aqui para vocês. Porém, os nossos irmãos não são obrigados a ser simpáticos, sorridentes, falar espontaneamente diante das câmeras, contar a sua história e ficar à vontade de frente ao celular da câmera. E aí, muitos estão guardando o seu relato com o coraçãozinho com vontade de contar, de falar, de contar o que viveu, contar a sua experiência de vida e ficam se prendendo. Em nome de Jesus, tomem coragem. Tem pessoas que já falaram comigo assim: irmã Lilian, eu queria contar o relato, mas ainda não estou preparada. Esse irmão do Nordeste mesmo, não vou falar seu nome, irmão, mas a gente se falou no WhatsApp ainda ontem. Eu falei, e aí, irmão, vamos dar o relato? O senhor falou, ainda não, estou te aguardando. Tem um casalzinho, gente, que vocês vão amar. Ai, a irmã Ana. Um beijo, irmã Ana. A senhora sabe que é a senhora, a gente sempre se fala aqui também no WhatsApp. Gente, vai ser uma bênção. Ela e o esposo dela estão chegando esperando só o cabeamento da internet de fibra chegar na casa dela. Imagina um casalzinho de senhores, ele com o cabelinho todo branquinho contando testemunho aqui. Todos ex-adventistas. Tenho irmãs que são muito tímidas, elas querem contar, mas têm medo de falar, de tremer, de gaguejar, de não conseguir falar tudo o que precisa. Eu tenho pessoas que a mamãe é idosa e é adventista e vai sofrer tanto se o filho falar e ele está preferindo se calar e não contar o testemunho agora, mas está com o coração ardendo de vontade. Tem pessoas que já deram relato aqui e vieram nossos irmãos queridos. Muito obrigada a todos vocês que estão inscritos aqui no meu canal. Eu oro por vocês. Deus te abençoe, tá bom? Você, a sua casa, a sua família, seus filhos, em nome de Jesus. Todos os inscritos do canal sejam muito abençoados.
Tem irmãos que vêm aqui e fazem aqueles comentários que ajudam muito aqui no canal. Mas vamos, por favor, com todo o meu coração eu te peço, vamos evitar de comentar coisas do tipo assim: ah, esse irmão falou, mas eu não concordei muito com o jeito dele falar tal coisa assim, assim. Ai, essa irmã aí foi a melhor. Olha, de todos os relatos até agora, esse foi o mais bacana, o melhor que teve, ó, o mais top. Ai, irmãos, isso desencoraja aqueles irmãos que não têm tanta eloquência assim no falar, é mais tímido, menos preparado para estar diante das câmeras. Então, irmãos, diante do nosso Deus, todos nós somos muito iguais. Jesus pagou alto preço por todos nós. Então somos iguaizinhos. Se o próximo relato vier um irmãozinho que só conseguir falar 5 minutos e falar do jeitinho dele, você conseguir entender, e uma alma for salva dessa seita, para a salvação em Cristo Jesus, crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus tudo pagou por nós, amém. Se a gente alcançar uma alma, glória a Deus. E que se os testemunhos forem de professores, como já tivemos aqui, advogados, empresários, professores de inglês, funcionários públicos, enfim, a gente tem de todo tipo de irmãos aqui, são todos muito bem-vindos, tá bom? Mas cada um tem o seu jeitinho de falar, pode ficar à vontade de contar a sua história pessoal, a gente não quer falar mal de ninguém, mas se você tiver uma história que te machucou, que te doeu, se você quiser contar, pode contar, e que muitos se identifiquem com a sua história, tenham vontade de serem libertos também, corram para a palavra, para a oração, que sejam libertos também. Amém? Não ao preconceito e show à timidez. Venha contar o seu testemunho. Eu tenho uma lista de umas 10 pessoas que está aqui no aguardo ainda. Um que não tem coragem, um que está com vergonha, um que está com timidez de aparecer. Isso eu não consegui explicar. Fala tão bem no WhatsApp, aí quando eu convido para fazer vídeo, fica tremendo, fica com vergonha, porque o vídeo do fulano foi tão bom, ele fala tão bem, mas isso não importa. O que importa é que Jesus quer te usar também. Euzinha, não tenho preparo nenhum, zero preparo, nenhum curso teológico, e Jesus me chamou, sendo eu tão pequenininha, Jesus me chamou e eu estou aqui há 3 anos e 7 meses, tentando fazer o meu melhor, dando o meu melhor para a salvação da sua alma, da sua vida e da sua família. Que você também seja livre em Jesus de todo erro sectário e de todo segmento que te engana, que está fora da Bíblia e fora da palavra de Deus. Amém? Estamos entendidos? Então, agora com vocês, na sequência, o nosso convidado de hoje. Escutem só, mais no relato, mais no testemunho. Bênção pura. Então, meus irmãos, para honra e glória do Senhor, hoje nós temos mais uma história de vida, mais um relato de algum irmão deste Brasil, e vocês vão conhecer já já. No Salmo 150, versículo 4, diz assim: louvai-o com adufe, flauta, louvai com instrumento de cordas, com flautas, louvai com símbolos sonoros e antissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Este é um amigo meu, já antigo, viu? Eu já falo com esse irmão no Facebook já há alguns anos. E hoje eu tenho a alegria de ele ter aceitado o nosso convite com vocês, o irmão Anselmo Lira. Graça e paz, Anselmo. Tudo Graça e bem? paz, irmã Lília. Caminhando pela graça de Deus. Uma gripezinha de leve, mas tranquilo. Glória a Deus. Anselmo, a gente já se fala há algum tempo, desde lá do Facebook. Depois você dá uma sumida, depois você aparece de novo e agora deu certo de você fazer o relato aqui. Glória a Deus. Amém. Meu irmão, de que lugar do Brasil você está falando? Eu falo de Osasco, São Paulo. Osasco, São Paulo, joia. E, meu irmão, você já foi adventista do sétimo dia? Sim, por 10 anos e 8 meses. 10 anos, é uma história boa, hein? É bastante tempo, né, Anselmo? E já deu E para aqui ver de tudo um pouco lá.
Aqui eu sempre pergunto assim: você ocupou algum cargo? Eu já conheço um pouco da sua história, que você já me contou. Conta pra gente o que você fazia na Igreja Adventista, se você já trabalhou dentro da Igreja Adventista em algum setor lá dentro. Fala para nós. Professor da Escola Sabatina da classe jovem, na IAS de Pavuna. Pianista associado na IAS de Pavuna, pianista principal na IAS de Village, pianista principal na IAS de São João de Meriti, pianista associado na IAS de Belfor Roxo. E o último lugar, a igreja que eu passei, que foi na igreja de Curicica, fui pianista e também auxiliei na parte de mídia daquela igreja. Nossa, então vocês já perceberam que o Anselmo é fera no piano. Eu amo piano, Anselmo. Já assisti vídeos dele, porque ele já mandou para mim ele tocando. Já tocou em grupos, até bem conhecidos, No né? Se você quiser Cantarte, contar pra mim, qual o nome? Cantarte. Encantarte, Anselmo era o pianista. Me parece que você falou cidade do Rio de Janeiro. Então você está em Osasco, mas você não é de São Paulo. Tô certo? Não, sou nascido no Rio. Ah, entendi, meu irmão. Então, o Anselmo também, queridos, ele trabalha como desenvolvedor de software, eu nem sei falar inglês, eu sou muito ruim de inglês, e Vai no também como português mesmo. engenheiro de dados. Dá no mesmo, deu para entender, né? Uhum. Além de pianista, ele também trabalha com essa parte aí de software. Meu irmão, conta para nós a sua história. Você saiu do Adventismo, já tem quanto tempo que você foi liberto? Completa 6 anos em novembro. Novembro, glória a Deus, viu? 6 anos já. E, meu irmão, aqui tem uma situação que acontece, porque nós criamos o canal há 3 anos e 7 meses, e eu não tinha noção de quanta gente ia me procurar pedindo ajuda, sendo liberto, glória a Deus. E a maior dificuldade dos nossos irmãos que saem do Adventismo é encontrar uma outra igreja, um outro lugar, que eles possam trabalhar, que eles consigam ser úteis naquela obra. E eu fico muito feliz pela sua vida, porque o Anselmo é músico. Alô, Eduardo, músico também, já entrou em contato aqui comigo no WhatsApp do canal. Eduardo e Jenny, um abraço para vocês. Que o Senhor continue abençoando. E os nossos irmãos, Anselmo, têm muita dificuldade de se adaptar. E eu fico muito feliz que você está trabalhando. O Anselmo, queridos, ele é atualmente ministro de louvor e pianista de um ministério muito importante que eu gosto muito. Se tivesse esse ministério aqui na minha cidade, aqui perto de mim, eu gostaria de frequentar essa igreja. Conta pra gente o que você anda fazendo. Que ministério é esse? Hoje eu sou tecladista e também contribuo na produção de músicas autorais para peças de teatro e musicais na Igreja Batista Lagoinha de Osasco. Pastor Hudson. Ô, glória! Que bacana, gente. Muito bom. A Igreja Lagoinha de Minas Gerais é tão bem, tão conhecida, né? E eu já fui muito abençoada por pregações que saem dali. Irmão, nós, como ex-adventistas, a gente tinha muito preconceito. As outras igrejas eram tudo grande Babilônia, a gente jogava pedra, a gente era tão fariseu. Estou falando de mim. E Uhum. hoje eu fico tão feliz que você esteja frequentando, já esteja trabalhando, já está liberto para a honra e glória do Senhor. E, Anselmo, nós estamos aqui para dizer que só Jesus salva. Então, não adianta você vir falar que a Lagoinha é isso, a Lagoinha é aquilo, a Assembleia é isso, a de Batista é aquilo. Não, queridos. É para a honra e glória do Senhor. E como que você foi liberto, Anselmo? O que te despertou? O que aconteceu assim, para você despertar? Foi uma série de eventos. O primeiro deles foi um relacionamento que eu tive com uma moça da Igreja Batista, que eu conheci quando eu estava estudando Engenharia da Computação na UFRJ. O nome dela, Karina. E quando a informação chegou até o ancianato da congregação que eu era, que na época era de Belfor Roxo, eles me removeram do piano e vetaram toda e qualquer carta de recomendação, já que eventualmente eu precisava, pois na época eu já estava tocando no Cantarte, e eu também tinha os meus trabalhos como músico itinerante,
onde me chamavam para acompanhar o Ministério do Advento na Baixada Fluminense, me chamavam para participar de algumas semanas de oração ou algum evento, algum congresso também na Baixada, e era sempre praxe perguntar da minha carta de recomendação. Isso aconteceu sem nenhuma comissão, sem nenhuma assembleia, sem conhecimento do pastor. Eu procurei o pastor não sabia o que estava acontecendo, simplesmente porque o acionato chegou e falou, é assim e ponto. E uma situação que eu já tinha ouvido falar que geraria problemas, porém eu conheci algumas pessoas, eu também ouvi por notícias, alguns famosos que se relacionaram, noivaram e casaram com pessoas não adventistas, e o casamento foi inclusive feito dentro da igreja, como foi Rafaela Pinho, na igreja de Botafogo, no Rio de Janeiro, alguns filhos de pastor da Unasp, o caso de músicos conhecidos da igreja também. Então a gente tem essas histórias que a gente chegava e, bem, essas pessoas envolvidas com o ministério, somente música, não passavam por essa dificuldade. Então não faz sentido eu passar, já que eu também, não a nível nacional, mas no Rio de Janeiro era muito conhecido, que não foi exatamente o caso que ocorreu. E aí alguns eventos se sucederam, um deles que foi o AP. Deu uma travada aqui na gravação. Deu uma pequena travada, vamos aguardar. Foi um congresso em Lópolis, no Rio de Janeiro, que, se não me engano, na época ele estava na igreja de... E o caso desse Voltou. Gabriel... Consegue me ouvir? Sim, Até que sim. parte conseguiu escutar? Eu Até que acho parte você que conseguiu ouvir? deu uma travada naquela parte que você estava falando, assim, que você era o pianista e que você foi disciplinado, cortado de tudo, sem carta de recomendação, por estar namorando com uma moça da Igreja Batista. Isso, Sendo que sem... pastores, os famosos, ninguém passa por nenhuma punição. A partir daí, eu não ouvi mais nada. Sendo que não teve assembleia, não teve reunião da comissão para discutir sobre isso, e o pastor não tinha informações. Ou pelo menos ele disse que não tinha informações. Se ele está falando a verdade ou não, são outros 500. Mas eu liguei para ele, eu me lembro na época, e apresentei o fato, apresentei o que tinha acontecido, esperei um posicionamento dele. E aí, o segundo evento, que foi um congresso que eu participei em 2018, promovido pelo Gabriel Tardim, até então da igreja de Paiol. E esse congresso ele tinha relação com um grupo que ele... Eita ferro, só desculpa, porque estou com o WhatsApp aqui aberto e fica aparecendo notificações. E aí esse Gabriel Tardim, ele se envolveu durante um tempo com um grupo chamado Ministério TV Terceiro Anjo, do Daniel Spencer, que tinha forte ligação com a Escola de Profetas da Maísa Ribeiro. Esse movimento essa TV Terceiro Anjo, ela foi ali por volta de 2013, 2014, e uma galera da igreja que eu era na época, a igreja de São João de Meriti, só antes que falem que eu citei o nome de algumas igrejas aqui, Pavuna, São João de Meriti e Village, que são 3 igrejas onde eu passei e toquei, as 3 são do mesmo distrito. Então, no Rio existe, é meio comum os músicos acabarem rodando dentro do distrito, porque os trâmites para você trocar de igreja, às vezes você nem troca de igreja, você continua membro da igreja matriz, a igreja sede do distrito, mas você toca nas igrejas que estão em torno, porque você é membro, mas basta ser membro de uma delas, porque o pastor ele meio que resolve o trâmite ali para você e não tem estresse. Então, eu era membro da Pavuna, o tempo que eu toquei no Village, eu ainda estava como membro da Pavuna, e o tempo que eu estive em São João de Meriti, também membro da Pavuna. Então, na época que eu estava em São João de Meriti, apoiando o trabalho lá, por conta de um problema que eu tive na igreja de Pavuna algum tempo antes, as pessoas ali, muitas já eram minhas amigas já de longa data, que eu já conhecia, desde a época que eu entrei na Adventista em 2008, se
apaixonaram por esse ministério da TV Terceiro Anjo, e por acaso esse rapaz, o Gabriel Tardim, é amigo de todo mundo ali, da maioria dos líderes ali de São João. Então, ele promovia esses trabalhos, inclusive foi esse pessoal que influenciou para levar Maísa Ribeiro na igreja da Pavuna. Eu estive lá no dia que ela pregou lá. Inclusive fez a promoção da Escola de Profetas, se não me engano, fica em Pernambuco, alguma coisa assim, fica no Nordeste. E esse movimento ele buscava tentar restaurar algumas verdades que Ellen White ela escreveu, mas a igreja estava deixando de lado. E a ideia era que a igreja adventista ela estava decaindo, ela estava abandonando as verdades presentes, por isso o nome do congresso, Em Busca da Verdade Presente, e precisava restaurar, já que a igreja adventista estava se tornando, como consta na profecia da irmã White, como parte da Grande Babilônia. Aham. Então ele vinha com essa ideia e todo doutrinariamente embasado, ele ia falar teologicamente, desculpa, isso não tem nada de teologia, enfim, doutrinariamente, que quando a gente lembra dos assuntos, os gatilhos, eles acabam vindo, não adianta, a gente tem que desassociar, senão vai que a minha liderança da Lagoinha veio e sai do meu lado. Pô, não é bem assim não, calma. E aí eles buscavam trazer essas verdades. E aí tinham um pacote de mensagens como reforma alimentar, no Forma caso, da saúde, terrível. explicitamente adotar o veganismo, Sim. inclusive anunciando que nos últimos dias os salvos, digamos assim, se alimentariam de pão e água, literalmente, no período ali entre o fechamento da porta da Decreto. graça e o retorno de Cristo, que é aquela última semana da profecia segundo Ellen White, É. a questão da adoção do sábado como tem que ser, já que os adventistas violavam o sábado quando viajavam, mesmo que pela igreja, em dia de sábado, ou iam para o local comprar comida no dia de sábado, ou pegavam transporte público no dia de sábado. Então, o outro ponto é a questão de como enxergar a igreja adventista. Ela é remanescente, não tem nada de tentar dialogar com outras igrejas, são tudo Babilônia. Então, eles Aham. tentavam trazer essas ideias, atacando a igreja Sim. adventista para ela estar adotando uma imagem mais. Como que Tipo eu raiz, posso. né? Voltar às raízes, né? Da base da doutrina da Mas. Esqueci a palavra, é quando você abraça todas as religiões tentando traçar um laço de ecumenismo, uma adventista Aham. mais ecumênica. Inclusive Ah, sim. atacavam a IAGE de, apesar de falar contra a ONU, ela passar a pertencer ou estar associada ao Conselho Mundial de Igrejas, que é verdade, isso aí não tenho que discutir, se alguém disser que não, eu solicito que se encaminhe para o hospital psiquiátrico. Valeu, falou. Então, hoje, como quem trabalha com engenharia de dados, eu costumo dizer que contra dados documentados, certificados e fatos não há argumentos. Você pode É tentar isso. discutir se esses dados eles são coerentes, se esses dados eles são verdadeiros, se eles são éticos, se eles vieram de uma fonte fidedigna. Mas você não tem como discutir a natureza ou conceito por trás desses dados. Se está escrito, ponto. É Isso isso. vale para tudo, inclusive para a Bíblia. E E você aí, questionava, Otelo? Você e começou a aí questionar esse uma pescoço? coisa Como é que foi? ou outra, mas o questionamento não era nem tipo, qual Ellen White é correta? Não, poxa, vocês estão sendo honestos de você não estar tocando nesse assunto? Ou por que será que eu tenho que ir para as vigílias do Ministério do Advento? Um ministério que não sei se ainda existe, mas ele promovia vigílias doutrinárias, onde eles basicamente faziam um estudo gigante sobre as profecias, 100% baseado em Ellen White. Ellen White mergulhado a fundo. Então foi quando eu conheci de fato o que é o grande conflito, o que está por trás do direito investigativo, como adotar a doutrina do santuário, qual o fundamento dela. Eles apresentavam
as fontes do livro de William Smith e dos outros fundadores da igreja, de onde vieram algumas doutrinas que se falam nos corredores, mas ninguém sabe onde está escrito. Então, eu perguntava, tem Aham. que ir para a vigília do Ministério do Advento, para alguém abordar de verdade como funciona o juízo investigativo e como se dará a última semana de que Cristo voltar, e na igreja ninguém fala isso, será que estão sendo coerentes de esconder Ellen White dos próprios membros? Porque vocês É, dizem que Ellen White ela é a profetisa, é a verdade do presente do tempo do fim, mas vocês não tratam esse assunto, e quando a gente vem questionando por que que vocês tomam café, por que que tem, tipo, assado de frango no acampamento de carnaval, ou porque fazem almoço com nhoque de carne, não sabe para receber grupo de fora, mas Ellen White deixa claro que quem come esse alimento carne vai ser condenado. Lá no vai ser Senso do Bom condenado. Viver está escrito de forma bem clara. E aí eu falar, É, desculpa, eu entrei nessa igreja pela suposta coerência e ética e caráter dela, mas vocês são um bando de demônio. Vocês só querem usar o nome da igreja, vocês encher o bolso de dinheiro. E aí, é, não, porque você está sendo exagerado demais e tal, que não é bem assim. Como eu, pianista, eu não podia ir muito longe na questão, eu acabava recuando e me calando, porque aham, quando os caras queriam fazer comissão com destruição de reputação usando mentiras, eles faziam, eu não conseguiria nem me defender. E a gente tem histórico de pessoas que foram excluídas por causa de mentira, porque criaram pinimba com a liderança. é Então, desse assim, jeito, irmão. Você então, está falando assim, a realidade. eu trabalho com TI. Talvez por isso eu não tenha me escandalizado tanto com essas coisas. Aham, Eu trabalho com tecnologia, é guerra em cima de guerra. É gente destruindo a reputação de outra gente à torta direita a todo momento. pois Então, é. algo que eu dava um passo atrás, continuar fazendo meu trabalho aqui de formiguinha, que é melhor, que eu não quero estresse. E aí Entendi. veio esse congresso desse menino que foi, de certa forma, meu amigo. Ele, inclusive, Aham, não sei se toca ou tocava saxofone, eu já acompanhei eles alguns piano e sax, na própria igreja dele, que era a igreja do Paiol, em Nilópolis. E aí rolou esse congresso, que eu não fui chamado, eu não fui convidado, eu me convidei. E esse congresso ele foi um aviso que o pastor da igreja que eu era de Curicica deu de púlpito, dizendo: vai ter um congresso. Esse congresso é com a liderança do IESTES, que é do Rio de Janeiro, vai saber o que é IESTES, o Instituto de Educação e Saúde da Taquara, que é um dos muitos grupos considerados dissidentes, porque eles defendiam Ellen White de uma forma mais radical. E, aham. e um desses caras é um tal de. Deixa eu falar o nome dele depois. Eu não sei o que é Carnaçalha, eu vou lembrar primeiro o nome dele. Que a tendência é a gente esquecer das coisas ao longo do tempo. E aí, nesse congresso vai participar a liderança do IEST, não foi citado nomes, e no final ele falou: quem for vai ser disciplinado, vai ser afastado do cargo. E aí, o Aí. meu estalo foi quando ele citou o local do congresso, Nilópolis. Ah, E eu, como é. cria da Baixada, conhecia literalmente a Igreja Adventista, a Baixada Fluminense inteira. São João de Meriti, Nilópolis, Nova Iguaçu, Miguel Couto, Japeri, Comendador Soares, Auxin, Paiol. Eu conhecia aquela galera toda. E eu sabia que para alguém montar um congresso desse, só poderia sair de um determinado grupo de pessoas. E aí, na primeira ligação, já descobri quem era, porque é uma menina que é amiga em comum dele e minha. E, pô, tá sabendo de tal evento? Ah, tô sabendo. Só para tirar dúvida, é o Tardim que tá promovendo esse negócio? Ela é, como você sabe, não, eu não sei, eu imaginei. Pelo tipo de evento e onde é, só pode ter sido dele. Eu falei, então, mas aqui, Aí aqui que em se convidou. aqui em Curicica falaram assim, 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 assado. É verdade? E aí ela, não, não é assim. Eu conheço o trabalho, eu estou acompanhando a organização dele. Eles vão falar basicamente sobre a restauração da verdade como ela está escrita. Então a gente não quer destruir a igreja, não quer combater a igreja, não quer ser inimigo da igreja. A gente quer ajudar a igreja a voltar para os trilhos.
Então, a gente vai promover esse evento onde basicamente vamos falar sobre doutrina, a gente vai falar sobre teologia, do conceito deles. E aí eu falei, olha, você pode me enviar algum material, por gentileza, que eu vou tentar conversar aqui, porque o que estão fazendo aqui não se faz. E aí ela me passou algum material, estava o almoço rolando na cozinha, com o ancianato e o pastor, anciões esses que, inclusive, era amigo deles, não sei porquê, eu acabo colando na família do ancianato, eu queria entender essa bagaça. É assim que e aí eu cheguei lá, eu falei, pastor Marcelo, o pastor que eu tive na Adventista, eu recebi esse material aqui direto da coordenação desse evento. Quem me mandou foi através da Joyce Secati, São Gil de Meriti. Eu estou citando nomes porque são nomes reais. Vocês podem jogar, podem pesquisar. São pessoas que me conhecem, inclusive. Não estou querendo questionar aqui o caráter de ninguém, estou tratando aqui dos eventos. E ela mandou Isso. esse material que veio do Moisés Warrani, alguma coisa assim. Tanto é que ela me pediu para eu não falar diretamente com o Gabriel por conta disso, porque ele estava sendo atacado de forma feroz pela liderança da Rio Sul, da Argisul. E aí eu já tinha visto alguns posts aleatórios dele muito revoltado, batendo nos pastores, principalmente pastor presidente da Rio Sul, na época de 2017, 2018. E eu estava ali achando estranho, porque, tipo, uma guerra sendo promovida entre o Gabriel Tardim e a presidência da Associação Rio de Janeiro Sul, por sabe lá Deus o que eu não estava entendendo, e eu não sei que bolhufa de assunto é aquele, porque está todo mundo querendo se matar. E aí eu chamei ele para conversar, a gente conversou, eu converso por telefone. Falei, cara, o que está pegando? Ele, pô, você está sabendo que eu estou sendo boicotado, né? Por quê? Então, é porque desde que eu conheci o movimento do Daniel Space, da Maisa Ribeiro, da TV Terceiro Anjo, eu tenho apoiado a restauração da verdade presente, mas eles não querem. E aí eu comecei a anunciar essa mensagem, inclusive eu preguei aí. Aí eu me lembrei que ele teve pregando em Curicica sobre isso. E a mensagem dele em Curicica foi basicamente sobre justificação pelas Pela obras. fé, O pelas fato de obras. que o fato de que você seria salvo por aquilo que você faz, isto é, a obra de Cristo ela não foi bem como a gente imagina, e você deveria viver em santificação, tanto é que é conhecido como teologia da última geração, em que você seria justificado pelas suas obras e você deveria deliberadamente se colocar numa posição de santificado de forma consciente pelos seus atos, porque senão você não seria salvo. E É aí, uma a ajudinha, ideia. é uma ajudinha, né? A gente faz Não, algumas não, obras e faz uma ajuda para não, Jesus nos salvar, né? Ajudar não, Jesus não, nos salvar. não, não, não é ajuda, não. Se você não agir de Ah, forma santificada, você não é salvo. Você é salvo só se agir de forma santificada. E aí, dentro do pacote, está é, você crer em Ellen White, guardar o sábado, obedecer a todos os mandamentos de forma fiel, sem furar nenhum. Então, literalmente, salvação pelas obras. E isso nossa, está descrito, né, principalmente no Grande Conflito, não está de forma escrachada, mas está nas entrelinhas. Tanto é que existe aquela ideia do pré-lapsarianismo e o pós-lapsarianismo, porque esse Cristo, ele é um Cristo pós-lapsariano, ele vem da natureza caída e pecaminosa. Ele teve, por seus próprios méritos, mostrar que ele está apto a viver na eternidade, que ele é santo por seus próprios méritos, provando diante dos céus que o homem só quebra os mandamentos porque ele quer, que ele pode sim ser santo pelos seus próprios méritos. E, uau! Isso e tem coisas que só o Adventismo traz para você, para te enlouquecer, para você querer ser santo, para você viver no terror, porque você não consegue, você peca, você fica desesperado, você vive no inclusive, tormento. Aqui, inclusive, Jesus não faz nenhum para Adventista, porque você vive morrendo de medo do decreto, de você não é vegetariano, se você tomou um golinho de café, você vive debaixo de um terror terrível. Mas na TV Novo Tempo tudo parece lindo, todo mundo a simpático. verdade de Jesus ele foi O quase um teatro bode expiatório, tipo, alguém tem que morrer nessa zona. Ah, mataram aquele pobre coitado ali. Não, agora a gente vai começar a ver se os outros estão aptos. Mas enquanto um bode é, expiatório não morreu, tanto é que faz a analogia de Cristo a bode, né? Você tem um bode sacrificial e tem um bode Azazel. Não é à toa que ele é chamado de é, bode.
Então, Exatamente. e E tem aí, uma história de que nossos pecados vai ser jogado no bode Azazel e ele vai ficar perambulando pelo deserto, porque Jesus, para o adventista raiz que lê Ellen White e as farsas da Ellen você White, sabe que é um bode Jesus não Azazel, pagou. você sabe que é um bode Azazel no Adventismo, né? Não, fala para mim. Satanás. É Satanás, é. Então, Ele é o ele é redentor um final. corredentor. Tem, Não, na ele é o verdade, redentor final. ele é o redentor final. Porque precisa Isso, purificar o santuário no céu. Então, os pecados que estão lá, que o santuário no céu está sujo, eles vão ser retirados e jogados sobre Satanás. Então, ele é o redentor final. Jesus, ele é só o intermediário que começou a obra. É ele que vai concluir. exatamente. Irmãos, quem não assistiu esse vídeo, não sei se você conhece, Anselmo. Quero muito que você conheça o canal para que possamos, porque lá tem vídeo sobre esse assunto detalhadamente. Se você tem dúvida, o quê? A Igreja Adventista tão bacana, com louvores tão lindos, não é possível. Sim, a Igreja Adventista na doutrina crê que Jesus não pagou todo o pecado por nós, ele não foi o sumo sacerdote único e suficiente, não. Os pecados ainda vão ser jogados em cima do bode Azazel, que é Satanás. Então, Satanás vai nos dar uma ajuda para sermos salvos. Os nossos pecados vão ser jogados sobre o diabo, em cima de um bode ainda. Tem vídeo sobre isso, assistam para que possamos ter documentário e contra fatos e dados não há argumentos, né, Anselmo? Para que possamos fornece PDF de tudo que você tiver dúvida. Então, salve, salve aqui o Gleison Pércio também, que lançou ontem o terceiro volume do livro Descortinando o Adventismo. Tem toda a verdade sobre essas mentiras, essas farsas de Ellen White. É bode, é juiz investigativo. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, se você nunca ouviu falar, corre, leia e assista, porque a verdade está toda aqui na internet. Só fica enganado quem quer. Que Jesus também liberte você. Continue, Anselmo. E aí, como é que foi o seu despertar a partir desses movimentos aí, E, desses acontecimentos? E aí? e aí, nesse congresso, e como eu já tinha visto alguns vídeos da Maísa Ribeiro, na época mesmo 2015, 2016, já estava cheio de vídeo dela no YouTube, eu já tinha um conhecimento meio superficial do que eles pregavam. Na época já tinha do Mauro, lembrei o nome do cara, Mauro Carnassali, já tinha alguns vídeos dele, os vídeos do Daniel Spencer falando qual é a natureza de Cristo, se ela é pré ou pós-lapsariana, tem muito vídeo de discussão sobre isso. Tanto é que depois, quando eu fui pesquisar o que as outras igrejas falam, eu encontrei intra, infra, não sei o que, nada de pré e pós, não é possível. Isso não existe só na IAGE. Não é possível, cara. Só existe na É, IAGE. Se você for para te falar revirar a a verdade, internet, você só encontra pré e pós-lapsarianismo dentro da igreja adventista. Você não encontra em outro lugar. eu fiquei 37 anos lá, e é tanta confusão, tanta bagunça que esse povo inventa, inspiradinho pelo anjo assistente da Ellen White, que eu só ouvi falar sobre esse assunto este ano. Eu, para que possamos, trouxe o Arilton Oliveira, que é o pastorzão, né, da moda agora, que está em alta aí na TV, ele explicando que é De novo, pré-lapsariano, pós-lapsariano, e ele explicando, 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 e eu não entendi bolhufas, porque eu sou muito limitadinha, sou muito simples, e eu não quero nem entender, porque veio da Adventista, eu já sei que mas a maioria não entende, porque desde que eu comecei a visitar e depois eu passei a ser um apoiador na parte da música, o Ministério do Advento, com as vigílias que eles promoviam, né? Era, se eu não me engano, uma vez ao mês tinha uma vigília que eles faziam. Basicamente, todo eu estava lá. Eu vi que a doutrina ela é muito complexa, então pessoas comuns não se entenderiam. Tanto é que quando confusão. tinha retiros, eventos que a gente dormia e tal, eu sempre colava no grupo de pastores e tentava trazer essas discussões para poder ver o que eles tinham a dizer. São coisas assim que a Uhum. maioria das pessoas comuns, mesmo adventista e praticante, passam perto, os caras começam a ouvir e somem. Tipo, não vou ficar no meio desse assunto de louco. Mas, de fato, É, esse assunto é o fundamento, é o chão de aquilo que você vai levantar o prédio, você faz um buraco, aí você joga aquela massa ali que ela é diferente, você põe as colunas, então aquilo que fica no subterrâneo é essa doutrina. é, É isso que segura o adventismo em pé. Não é sábado,
desculpa aí, gente. Não é reforma da saúde, desculpa aí de novo, tá? Ainda mais porque sábado os batistas do sétimo dia também pregam. Mas aí, se você É, for lá nas praxes de conversar com outros grupos evangélicos, você vai encontrar lá Batista do sétimo dia. Eles não consideram o sim, Batista do sétimo dia como irmãos, porque a questão não é o sábado, a questão é Ellen White. é isso. E aí, nesse congresso, que eu fui na ideia de ajudar um amigo, Fecha aqui. se você botar Congresso em Busca da Verdade Presente no Facebook, você vai encontrar a página do Congresso de 2018 com a transmissão ao vivo de todas as mensagens. Então, o que eu estou falando aqui está tudo público e qualquer um pode encontrar, a não ser que você não queira. Então, eu conversei com ele, me fez uma proposta, olha, esse congresso ele é pago, o pessoal foi pagando, acredite se quiser, mas aí a gente faz para você de graça e a gente que busca. Só que tem um porém, você vai trazer o seu teclado, você vai fazer a parte de música toda. Pô, por que eu não iria? Não, beleza, já tô dentro. E aí eu fui, foi um fim de semana, foi um sábado, eu tive fora aquele sábado inteiro, foram 7, 8 palestras, teve o Mauro Carnassale, Daniel Silveira, teve uma galera lá, trouxeram uma versão do Grande Conflito do IAGE, que é de Minas, que é o Instituto de Agronomia e Educação, que é o pessoal do Capitólio, né, que eles fazem traduções alternativas de Ellen White baseadas nos escritos mais antigos, porque a, a CPB estava querendo processá-los por direitos autorais, porque ninguém pode É? publicar texto de Ellen White sem informá-los. Os caras começaram a fazer tradução alternativa de livros de Ellen White, porque estavam tomando o processo da CPB, porque os caras não Não. demitem que mais ninguém cite textos ou publique coisa deles. É, Se não enfim. for vendido por eles, né? Que é a CPB, a Casa Publicadora Brasileira, gente. A É a milionária editora da Casa IAS, Publicadora a famosa. Expressista. É isso aí. É a famosa, que é também quem vende todos os CDs, DVDs e responde por parte de materiais da Novo Tempo. Então, Novo É Tempo isso aí. vende os materiais físicos pela CPB, mas também tem a comercialização online. É isso. E aí, E fui, aí você foi. anotei tudo, tirei foto dos slides, fiz algumas perguntas, tirei dúvidas, conversei com o pessoal que estava à frente do evento. Falei, cara, beleza, já anotei o que eu tinha que anotar aqui. E aí, quando eu voltei para casa, voltei tarde, no domingo começaram a mandar mensagem para mim de manhã perguntando se eu tinha atendido, que eu tinha. Parecia, sem zoeira, esse negócio de pirâmide, multinível, essas partes chamam de pirâmide, que você vai numa apresentação, Aham, depois fica um maluquinho lá te perturbando, de 8 da manhã às 10 da noite, segunda a sexta, saber se você entendeu e aceita entrar. Foi mais ou menos isso aí que aham, aconteceu. Ficou o maluquinho mandando mensagem perguntando se eu tinha entendido, qual era a minha dúvida, o que eu achava, se eu aceitava. Eu me senti nesse negócio de multinível que tem por aí, tipo Rinodê. E aí aham. eu falei, cara, eu fui para entender e porque eu tenho amizade com o Gabriel já de muitos anos. Eu conheci o Gabriel um pouco depois que eu entrei para a igreja adventista. Então, assim, cara, eu tenho que processar porque é muita coisa. Eu não vou conseguir processar rápido assim. E aí eu juntei aquele dossiê e duas coisas que eu vi que elas foram bem problemáticas. A primeira delas é que os dois pilares da Igreja Adventista são Ellen White, Espírito de Profecia e Doutrina do Santuário. São os dois pilares, as duas mensagens distintivas da IAG que têm que ser pregadas, anunciadas e promovidas, e que as igrejas ditas evangélicas não passam de instituições demoníacas. Isto é, Pois é. as filhas da Reforma. E que a Da única Babilônia. igreja autêntica protestante, filha da Reforma, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu juntei esse material e tá gravado. Depois eu te passo o link da página do Facebook que você passa pessoal. Tá lá, você pode Tá. pegar todos os vídeos, destrinchar. Foi transmissão de celular feita ao vivo na hora. Inclusive, apareceu eu tocando lá, para quem tem dúvida. Ah, você, Gui, olha o carinha que está no teclado. Você olha a cara, essa cara estranha aqui, cara de pedreiro mesmo. Planetista. É, Vou essa, deixar o link aqui também para os irmãos assistirem essa parte aí do Facebook. Vou então, deixar o link aqui nesse vídeo. então, tá lá todos os vídeos. E aí eu montei um dossiê
levantei alguns pontos, chamei o meu então pastor, que tinha ameaçado disciplinar quem iria no WhatsApp, fui bem Nossa. taxativo e direto, você agiu com mentira, você foi mentiroso, porque nada do que você falou foi dito lá. Mandei um link, todas as palestras que foram transmitidas ao vivo estão no Facebook. Qualquer coisa que você disser contra, esses vídeos estão de prova e eu não tenho medo nenhum de te processar. E eu sou da cúpula da igreja, eu sou pianista da igreja, mas não se esqueça que nem emprego eu consegui nessa instituição, então não tenho rabo preso com ninguém. Ele ficou quieto. Na sexta-feira tinha ensaio da banda, porque ia ter o congresso adolescente no dia seguinte. Isso foi já final de setembro de 2018. Tinha sido chamado em fevereiro para esse congresso. E aí, no final do ensaio da banda, né, que a gente tocava literalmente o dia inteiro, eu chamei o pastor no canto. Eu falei: olha, pastor, rapidinho. Foi esse material que foi apresentado lá, foram essas coisas aqui que foram ditas, essas frases foram faladas aqui. Eu queria entender qual é o seu posicionamento ou o que a igreja pensa acerca disso. E aí ele falou assim de forma bem clara, e isso está na minha carta de exclusão. Essas pessoas, elas são íntegras. E aí perguntou, já ouviu falar do movimento de reforma? Eu perguntei os reformistas, que inclusive tem uma congregação deles lá em Cascadura, no Rio, próxima à Igreja Adventista em Cascadura, que eu já passei na porta. Então, eles são veganos, eles não comem carne, eles só andam de roupão, eles não vestem essas roupas mais light, short, camiseta, calor de 45, 50 graus do Rio no verão, meio complicado. Eu conheço. E aí ele falou, então, eles são mais íntegros que os adventistas. O problema deles, que é o mesmo problema desse pessoal, não é em relação à doutrina. O problema deles não é doutrinário. Eles não estão errados, eles não estão em desacordo com a doutrina. Tudo que eles pregam é o que está escrito nos livros, como está escrito, como tem que ser. O problema deles é de submissão à autoridade da igreja. Ah, tá. O mesmo Tem que ser problema, submisso aos grandões. a mesma acusação feita contra o Iestes. Inclusive o Iestes, que ele tinha sido acusado, inclusive de ser herege, eles reataram os laços com a igreja adventista sem fazer reparo doutrinário nenhum, apenas dizendo que estavam submetendo a autoridade da igreja. Isso também Ah, tá. o Pois é, meus movimento que eu irmãos. citei no início. E aí, quando eu vi isso dele, e eu acreditei nessa igreja e abracei piamente durante mais de 10 anos, como se fosse a coisa mais importante da minha vida, eu me vi sem chão. Porque o Sei que foi como é. apresentado ali, a meu ver, e acredito que a maioria dos adventistas, e olha que tinha muita liderança de igreja ali nesse congresso, liderança da Baixada Fluminense. As meninas, Sim. a que era a anciã da igreja de São João de Meriti, estava lá, liderança do Senato da igreja de Miguel Couto, estava lá, pessoal da igreja de Paiol, Nilópolis, estava lá, tinha gente liderança de várias igrejas da Baixada lá, e ninguém levantou a mão, ninguém questionou, ninguém confrontou, ninguém tentou corrigir nada do que foi dito ali. E aí tá, beleza, voltei no dia seguinte, toquei no congresso, foi um acordo que eu fiz, eu sou muito fiel e taxativo à minha palavra, não sei que eu, tipo, caia doente, fique todo ferrado, não, eu vou cumprir. E aí eu voltei para casa e tive a semana mais infernal que eu já tive até hoje, porque nem dormi naquela semana. E foram madrugadas, em claro, porque eu tinha que trabalhar durante o dia, né? Então eu ia virado para o trabalho, pegando cada print, pegando cada slide, porque eu primeiro tirei foto, depois de mandar os PowerPoints para mim. Esse material todo até que eu mandei cópia para o meu pastor, o Hudson. Ele tem todo o material que eu tinha desse congresso e outros da Adventista, então eu imagino que eu estou despreocupado, que ele está ciente de tudo que acontece ali, porque eu já mandei tudo para ele já. E, Sim. e, e aí eu destrinchei esse material, peguei os trechos do Espírito de Profecia, vim batendo livro por livro para ver se estava de acordo, baixei
o E.G.W. Wright, tanto a versão em português quanto em inglês, porque tem coisas que não tem tradução. Vim batendo a versão em inglês, vim batendo a versão em português, vim conferindo o que está escrito, certifiquei se existe coerência entre textos, aquele texto foi tirado do contexto, olha, eu vou olhar um parágrafo acima e abaixo, ver se esse é o contexto que está escrito. Eu vim fazer todo o trabalho de curadoria ali, montando um dossiê gigante, principalmente em relação a essa última semana entre o fechamento da Porta da Graça, quando Cristo irá encerrar o trabalho de investigativo e sairá do céu e virá em direção à terra, e levará exatamente 3 dias e meio até chegar aqui, segundo o cálculo daquele minuto de silêncio no céu, como consta no Apocalipse, no entendimento de Ellen White. Aham. E aí, nesse hora, Ellen White ela deixa claro no Grande Conflito que nós estaremos como sem mediador, sem um advogado perante Deus. Então, aqueles Nossa, que são justos não poderão cometer pecado, porque a sua justiça chegará a um grau de santidade tão grande de que eles não serão mais capazes de cometer pecado, enquanto que os pecadores continuarão cometendo injustiças como se nada tivesse acontecendo. E aí é dito que nesse período estaremos sem mediador perante Deus, porém aqueles adventistas serão alcançados por méritos próprios, se santificando dia após dia, evitando o pecado por mérito próprio, sem ação direta de Deus, e assim se tornarão capazes de viver perante Deus Santo, Senhor de intercessor. E aí isso Anselmo, você apesar chegou de a você decorar, direto, pô, na moral, foi você chegou a decorar os isso que textos me dela. deu o soco na boca do estômago. Porque assim, eu Nossa, joguei esse texto na cara de mais de 10 pastores, não teve um que me deu uma resposta. E a maioria esmagadora deles não falava nada, simplesmente se calava e bloqueava. Pastor é da igreja assim de mesmo. Curicica, me colocaram para falar com ele que queriam que eu voltasse a ser pianista em Curicica em 2020, 2021. Me botaram para falar com ele, mandei um texto desse tamanho, ele ignorou, ele não falou nada. Ele leu e ficou em É, silêncio. O tal de Carlos Bossa, que é de Nilópolis, que eu quase caí no soco com ele, debatendo um grupo sobre essa questão de Ellen White, no grupo do Rafael Leonardo do WhatsApp. Eu estou citando todos os fatos e eventos aqui. Quem disser que é mentiroso vai essa ter que é a provar que eu sua estou vida. mentindo. E aí eu Essa é peguei a e sua joguei isso vida. na mão de muita gente. E eu não fiz do tipo, eu tô querendo enfiar porrada em alguém. Não, eu tava assim, pelo amor de Deus, alguém me diz que eu tô louco. Porque É, eu dediquei minha vida, eu abri mão de fazer duplo diploma pela federal, eu abri mão de conseguir emprego top em empresa grande para trabalhar no sábado, eu abri mão de ser tecladista da comunidade evangélica de Nilópolis, que eu fui chamado em 2008. Eu tinha acabado de entrar na IAG, eu abri mão do chamado para me juntar ao Ministério da Comunidade Evangélica de Nilópolis, e hoje está numa situação bem diferente, justamente por causa dessa igreja. Eu abri mão de oportunidades que foram únicas na minha vida por causa dessa instituição. E aí eu estava vendo que essa é. igreja foi mentirosa, ardilosa, e que as pessoas mentiram na minha cara, me trataram como um trouxa, como se eu não tivesse capacidade intelectual de olhar, pensar, questionar, de confrontar e de exigir uma resposta. E aí eu bati em um monte de gente. Foi tipo, pelo amor de Deus, alguém disse que eu estou ficando doido. Porque não é possível. Aham. É isso mesmo que eu li? É isso que está escrito Eu aqui? senti, Porque eu eu pego isso senti aqui isso também. e eu bato em Gálatas, eu bato em Efésios, Aham, em Gálatas, aham. Gálatas 4, e Gálatas 3, quando fala da mudança de sacerdócio, a mudança de lei, quando bate lá em Colossenses 2, quando tem tanto Dois, texto que bate 16. que quebra isso aí, e aí ninguém me dava resposta. E aí, nesse período, como se não bastasse para fechar o pacote, eu já tinha ido visitar, a, tinham aberto há poucos meses antes a Lagoinha da Barra da Tijuca, eu trabalhava lá perto, e eu morava lá razoavelmente perto. Nessa época eu já não estava mais morando em Belford Roxo com meus pais, eu tinha alugado uma kitnet para mim em Curicica, porque eu levava mais 3 horas para chegar no trabalho, mais 3 horas para voltar, e estava, fisicamente falando, arrebentado. Eu tinha engordado muito, eu precisava fazer academia, não tinha tempo, queria fazer curso, não tinha tempo, porque meu tempo era dentro de ônibus, indo dentro de ônibus, voltando. Então, eu já tinha Aham. mudado. E aí, eu já tinha ido visitar, uma visita de praxe,
porque, tipo, quero ver que tipo de trabalho estão fazendo aqui, mas eu fui como eu iria Aham. num evento secular. Eu não fui Uhum. crendo que, de fato, aquela igreja era uma igreja de fato, porque Uma coisa séria de Jesus, né? a visão que a gente tinha, as igrejas É, evangélicas, elas pregam a Bíblia, mas de forma limitada. Então você tem que é. acreditar, tem que ouvir, filtrar tudo que eles dizem e acreditar até onde dá para acreditar. Porque a gente crê que só a igreja Tem a adventista que tem verdade a plena, total verdade e que é 100%, remanescente. e que deve É, ser aceita verdade sem plena. filtro. E Irmão, aí, pode pegar mais uma aguinha aí, se você quiser, pode pegar mais uma aguinha. Eu queria comentar uma coisa com você antes de você pular para essa parte aí, para a gente já ir para a parte final. Anselmo, essa sua dor que você sentiu é muito bacana a gente estar falando aqui, a gente está pontuando isso. Porque todos nós passamos semelhante. Eu tenho irmãos que estão chorando aqui comigo no WhatsApp, tem alguns que não conseguem sair do luto do adventismo. Eu abri o nosso canal aqui, não foi por mágoa. Já tem 13 anos que eu saí do adventismo, gente. E há 3, Deus mandou eu fazer o canal e contar meu testemunho. Só e contei vou minha te história. dizer, eu não saio do luto 100% não, porque de vez em quando bate alguma coisa da Dói, dói sim. Quando a gente descobre que foi enganado tanto tempo, e Anselmo, minha história, eu conto o relato em vários canais, já contei aqui também. Eu fui questionar o livro de Gálatas. Eu fui despertada dentro de uma igreja assembleia, que eu fui rever um coral lá, eu senti Deus lá. Aí eu fui comecei a questionar. E quando eu questionei a associação e os pastores grandões da época, começar de eu alguma mandei coisa só e ver aquela revolta lá dentro ainda. Tá da. muito melhor do que Eu mandei esteve só em 2018, Gálatas. 2019, mas ainda não saiu 100% não. Eu não entendi. Pode repetir que eu não entendi. Você está ouvindo? Tá? Parece Ah, que o tá som travando acabou a conexão. e deu uma travada. Eu Sua estava voz contando tá para vindo você. cortando. Agora tô. Agora voltou. Amém. Hein, Anselmo, eu estava dizendo para você que, como nós dois, todos os irmãos que chegam aqui contam histórias terríveis. Irmão, eu fui questionar para a associação e para os pastores só o livro de Gálatas. Eu escrevi o livro de Gálatas e questionei os pastores e falei: o que está escrito aqui que Jesus é o suficiente, é o Salvador? Ele pode, ele cumpriu, só ele cumpriria, ou a lei ou Cristo. Irmão, a resposta de lá para cá, dos líderes que eu idolatrava tanto, que eu amava tanto essa igreja adventista também, como a remanescente, a resposta foi terrível. Para mim, eles falaram que o apóstolo Paulo estava desequilibrado mentalmente quando escreveu Gálatas. Para mim, não considerar muito, não. A Galácia era um povo muito duro, muito difícil. Então, o apóstolo Paulo, naquela emoção, ele meio que emocionalmente abalado, escreveu Gálatas. Esta foi a resposta que a associação mandou para mim. Eu pedi exclusão imediata da igreja e sumi de lá para nunca mais voltar. Por isso, irmão, nós estamos aqui fazendo Nossa. vídeos há horas, vai fazer 1 hora, para despertar pessoas que, como eu e o Anselmo, perdemos oportunidades lindas. Eu fui convidada para o HSBC Bamerindos, aquele antigo, quem lembra? Quem é mais antigo lembra. O Banco Bandes, que é Vou ficar quieto daqui. logo de minha idade. Você deve ter uns 28. Eu estou com 50, eu estou velha. Amém. Anselmo, Petrobras tinha oportunidade para mim ir fazer um cursinho e um colega meu lá de dentro me convidava, falava: Lilian, é só fazer o semináriozinho, o curso que a gente tem para fazer na sexta-noite. Eu não abri mão, eu era jovem. As oportunidades de trabalho, Anselmo, se foram. Eu não estou morta, eu estou viva, dando glória a Deus. Mas eu estou com 50 e eu perdi todas as oportunidades em multinacionais e empresas. Estou aqui magoada? Estou triste? Estou trazendo vídeo de tristeza para vocês? Não estou, não. Mas eu estou aqui para te alertar. Se você é jovem, se você é adulto, se você tem 70 anos de adventismo, sai disso. Você está sendo enganado como eu e Anselmo fomos. Se você for questionar o pastor, você vai tomar um banco e, no máximo, você vai ser desprezado, disciplinado e depois você vai ser excluído, porque questionar os líderes também não pode. É desse jeito a realidade adventista nua e crua. O Anselmo tem direito de citar nomes, é a vida dele, quem conta da vida dele Detalhe é só que quando ele entreguei passa minha na frente carta de só. recomendação,
Detalhe, quando eu entreguei Ah, minha carta de exclusão, e eu fiz exclusão. 2 questionamentos para o pastor, de 2 falas dele. Uma que é: "A obra é assim, aceite ou vá embora", e a outra é sobre a questão desse grupo, né, que eles são fiéis à doutrina da igreja, olhamos missão autoridade. O que foi dito para os membros é que eu tinha sido enganado e enredado por esse grupo de dissidentes dos quais eu fui nesse congresso. Quer dizer, nenhum deles falou que eu, tipo, abandonei a Adventista, só que eu fui enganado por esse grupo. E aí, mais ou menos um ano Oh, depois, passando no bairro onde eu morava, onde fica essa igreja, eu esbarrei com um rapaz que não me lembrava, porque ele me via no piano, lá em Curicica, perguntando onde eu estava, onde eu tinha ido parar, o que tinha acontecido comigo. E aí eu falei: olha, eu pedi para sair por esse motivo, não tem detalhe, só citei que eu fui no congresso, vi que o negócio não era bem assim, eu achei melhor simplesmente sair. E aí ele falou: olha, disseram que você estava envolvido com eles, por isso foi excluído. E ele citou que ele tinha percebido que algumas coisas que a Ellen White escreve, eles não estavam pregando, estavam indo no caminho contrário, ele foi questionar e foi ameaçado de exclusão. E aí ele exatamente. falou, revoltado: eu não é assim, não, eu vou atrás, se eu tiver que sair, eu saio, mas eu vou abraçar essa ideia, porque eles estão destruindo a profecia. E aí eu só falei: irmãozinho, só uma ideia. É, coloca um pouquinho ele, eu acho, de lado, foca só, somente, exclusivamente na Bíblia. Você vai ficar muito mais assustado do que você já está. Foca só na É, Bíblia, esquece todo o resto. Olha só a palavra de Deus, a Bíblia. Só ela que é a palavra. Aí você, eu acredito, ficar muito mais assustado do que você já está. Não sei o que é, aconteceu, mas dei a mensagem. mas você jogou a sementinha ficou no coração dele. O Anselmo, João 8,32, e conhecereis a verdade vos Verdade me libertará, libertará. era para crente, era para eu e você. Lá dentro da igreja, o tempo todo achando que era para o mundo. A gente estava dentro de uma seita sem conhecer a verdade. E quando eu fui ler a Bíblia, e eu fui ignorante, tá? Porque eu era grossa, porque eu era fanática da Ellen White. Eu fui questionar um pastor na Assembleia. Tomei uma surra de Bíblia do pastorzinho da Assembleia. Gente boa. E o homem sabia explicar para mim os textos mais simples. Eu E eu tomava tinha uma hora que surra de embolava. Bíblia da minha mãe. Irmão, se eu fui ler a Bíblia, eu passei tanta vergonha, porque tudo que estava na minha cabecinha era a doutrina da Ellen White. Tinha coisa que saía da minha boca, eu sempre repito isso aqui, que às vezes era texto da Ellen White, e eu achava que eu estava citando Bíblia. Irmão, um Mas pastor da tem igreja de essa, não mas tem essa confusão, e a confusão é tanta que quando você passa com situações do tipo, vamos imaginar, cenário hipotético, você se divorciou, você foi traída. Posso me casar de novo? Ou eu sou solteira, como eu devo procurar um marido para me casar? O que eu devo olhar não para me casar? Você não vai na Bíblia, você vai direto em Ellen White. Ellen White. Isso é eu tinha os apps de Ellen White no celular para eu procurar referência de assunto. Então, se alguém me perguntando algo sobre como que essa questão de alimentação, ou será que a gente pode usar instrumento? Como deve ser o louvor? Eu não olhava na Bíblia. A Bíblia fala lá: louvar o Senhor com adufes e danças. Eu ia Ellen White. E aí, quando alguém questionava: não, mas lá em Eu tinha dó desse 150, salmo. Salmo 150, Salmo 150 fala: louvai ao Senhor com adufes e danças, louvar ao Senhor com saltério e instrumentos de 10 cordas. Aí eu, tá, mas peraí, vamos olhar agora na verdade presente. Então, tem que ser a verdade presente, entendeu? Vamos olhar na revelação de Deus para o tempo do fim. Eu li esse salmo para abrir essa nossa entrevista para conversar com você. Salmo 150. É com adufes e danças mesmo. Não tem nada da maluca da Ellen White, não. Não, Meu irmão, eu não sei se você já e- assistiu. Não sei se você já assistiu. Assista, eu vou te recomendar, porque eu sei que você é um cara muito ocupado, você corre muito. Anselmo, eu falei com ele ontem, ontem de ontem. A gente está tentando marcar tem uns 2 dias. Ele está voando, ele está indo para São Paulo, ele está indo para o Rio, ele não dormiu, ele está no avião. Ô, homem difícil. Um trabalhador, uma pessoa que corre muito. Mas olha, tira um tempinho e assista o documentário do Para Que Possamos, só do Grande Conflito, que ele desmentiu. O Grande Conflito nem é da Ellen White, irmão. Ela plagiou.
E o Conselho sobre Regime Alimentar, o meu grande sufocamento terrível da E vida, quem que eu foi fui o morar maluco no que meio. escreveu esse livro? Tem maluco que escreveu, ela plagiou, copiou e falou que foi Deus que mostrou para ela. Assista, irmão. Conselho sobre regime alimentar também não é dela. Eventos finais que tem lá das Torres Gêmeas, do ataque, tudo isso foi plagiado. Eu vou te mandar os links e vou deixar o link aqui também dessa semana para que possamos fazer vídeos pequenininhos, Nossa. desmentindo essas verdades que a Algum, gente acreditava que mas veio alguma dela. coisa foi E ela, dela de assim, verdade? Deus me mostrou. Nem o grande conflito é dela. O E eu anjo acreditei que. o ponto-chave não é nem a Ah, questão dela falar sobre algo que o outro viu, o outro entendeu. O ponto é quando ela dizia: o anjo assistente me levou a, o anjo assistente me mostrou, Deus me fez ver, isso, Deus me levou a. Tipo, Deus me é, mostrou. eu posso escrever um livro baseado, por exemplo, numa obra do Hernandes Dias Lopes, citando coisas que ele diz, e até falar, não, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes e tal. Mas, poxa, eu chegar e dizer, Deus me mostrou para aquilo que o Hernandes Dias Lopes diz que Deus mostrou a ele, isso aí é mentira, gente. Tá Isso entendendo? Então é algo muito sério. A gente foi realmente enganado. E assim, irmão, hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, uma amiga que eu amo muito, a Márcia. Um beijo para a Márcia, um beijo para a Adriana, que são minhas amigas do peito, gente boa, que está sempre me ajudando aqui, orando por mim. E ela estava falando para mim, Lília, essas coisas do Adventismo estão me dando um entojo, tá assim, na garganta já, porque a cada vídeo, a cada descoberta, a gente vê que a gente foi mais tolo e mais enganado ainda. Parece que não tem um limite, assim, de eu, enganação. eu O digo que que saiu agora é um pacote muito pesado para qualquer um conseguir é segurar pesado, nas costas sozinho. muito pesado, Anselmo. E assim, eu queria que você concluísse, dissesse suas palavras finais. Jesus, Anselmo, é esperança viva, ele é o verbo vivo, ele é a palavra. Olha, nós podemos ser felizes porque ele te chamou, abriu seus olhinhos, me chamou também, abriu os meus olhos. E hoje, nesse vídeo, nós não estamos no trabalho em vão. Eu li aqui Coríntios 5, 58, eu creio, 1 Coríntios. O nosso trabalho não é vão na obra do Senhor. Se nós passamos por esse trajeto, poxa, fomos enganados, perdemos anos e deu décadas, muito mais que você. Mas se hoje, nesse vídeo, nós pudermos alcançar uma alma, se um irmão foi despertado também, e vir servir a Jesus, somente a palavra e Jesus, já está bom, meu irmão. Que o Senhor continue usando a nossa vida e que Sim. você toque lindamente na Lagoinha e todas as igrejas e templos que você for adorar o Senhor. Adore em espírito e em verdade, porque Deus procura verdadeiros adoradores. E Pois. você é um desses. E engraçado que, se você for avaliar o contexto em que essa frase foi dita, foi basicamente uma pessoa que chegou até Jesus e citou a questão do templo, porque os judeus, eles se apegavam muito às paredes. Então, quando fala É, espírito em verdade, no seu espírito, de uma forma que você não tem como fingir santidade, no templo todo mundo finge santidade, e em ah, verdade que você vai estar vivendo aquilo de verdade. Você não vai apenas dizer que crê ou que aceita determinada coisa, você vai de fato viver aquilo na prática. Então, se você é cristão, você vai adorar Deus com a sua alma desnuda, sabendo que Ele vai olhar para você e vai enxergar integridade no seu coração e não alguém querendo usar a religião. E, em verdade, significa que você vivencia tudo aquilo que você diz. E isso é uma coisa que é muito difícil, porque até o que eu estava conversando contigo antes de começar a gravação, os adventistas, eles são contra os atos de corrupção das igrejas protestantes, mas eles admitem crimes, delitos, roubos e de coisas de vários tipos dentro das fileiras da IAGE para defender o CNPJ deles. E, assim, para é, quem se esteve envolvido em grupo grande, como Cantate, na Igreja Central do Rio, para quem esteve próximo à liderança, Associação Rio de Janeiro, para quem esteve próximo a eventos da liderança, né, eventos da associação, Rio de Janeiro Sul, eu já vi cada coisa que qualquer pessoa duvidaria de ter visto numa instituição. E não tem como você é. admitir que alguém que se diz cristão cometa Da certas igreja coisas só para defender.
só para defender certas coisas. E pior ainda, quem se diz a única igreja verdadeira. As pessoas não têm noção do peso que essas frases, essas palavras têm. Única igreja verdadeira, a cobrança tem que ser o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. As pessoas não têm ideia disso. É E, verdade. e fechando, né? Como eu estava contando o que aconteceu comigo na minha saída, faltou uma última ponta, que foi na segunda semana de setembro, foi não, na terceira semana de setembro, na semana após o ter tido aquele congresso de adolescentes, eu abri minhas redes sociais e comecei a receber uma leva muito grande de anúncios, aparecendo de forma reiterada, de uma programação que iria ter envolvendo Santa Ceia com o pastor do Seminário Carisma pregando na Lagoinha da Barra numa quinta-feira. E depois da quarta ou quinta vez que eu esbarrei naquele anúncio, eu estava achando estranho, porque não era normal receber anúncio de eventos em igrejas que não era adventista. Minha gente era só IAGE, só tinha evento da IAGE, mensagem de adventista, coisa da CPB. Era só coisa da IAGE, Eu coisa de também. Era tecnologia. só isso. E aí, da terceira ou quarta vez que veio, deu um tilt. Eu vou, quinta-noite, custa nada. E fui lá. E aí, nessa quinta, quem estava pregando era o pastor Pedro Estrela, pastor do Carisma. Inclusive, eu tive a oportunidade de reencontrá-lo no ano passado, aqui em Osasco. Acho que eu tomei o maior susto quando eu fui falar com ele. Que aí, nessa quinta-feira em específico, ele falou sobre justificação pela fé. Ô, E aí, glória. ele fez como se fosse um apanhado teológico do que é a justificação pela fé. Ele abriu a Bíblia e navegou com vários textos. Ele abriu, desenvolveu e fechou assuntos sem deixar brecha. E a gente fica assim, ó. E aí, eu. Como que lembra? Entende? Como? Assim, então, óbvio. E eu lembro até cheguei ao final, falei com ele, falei, poxa, pastor, olha, não tem noção da rasteira que essa tua pregação me deu hoje. Não tem ideia. Não deu o seu rumor. E aí ele mandou e-mail, cheguei até a enviar e-mail para ele, nunca respondeu, até hoje eu não sei por quê. E aí aquela semana seguinte eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu já Glória a tinha Deus. feito um primeiro dossiê em relação à verdade presente, baseado no que eu vi no congresso. Já tinha conversado com algumas pessoas, e aí passando 2 semanas, eu cheguei à conclusão que, cara, eu preciso conversar com alguém. Mas, desculpa, eu não quero assunto com ninguém dessas igrejas de Babilônia. Eu preciso de alguém totalmente neutro e fora. E aí eu encontrei um rapazinho, não falava nada de igreja de placa, ele só dava para ver que ele não era essa pessoa ligado ao CACP, porque eu tinha um ódio do CACP muito grande, entendeu? Queria ver o pastor, Pastor João queria Marcos ver o Martinez. pastor Martinez se lascando. E aí vi que ele era quase um lobo solitário ali. E aí eu, fui lá no Era. direct, no Messenger, mandei uma mensagem para ele, lá, Rafael Leonessa. E aí foi ele, eu no em Curicica, ele lá para o interiorzão daqui de São Paulo, lá para cima, ele que me ajudou e praticamente me discipulou durante quase um ano. Foi ele Glória a Deus. trazendo as coisas, explicando, eu mandando áudios, eu mandando tipo 5 horas de áudio num único dia para ele ouvindo tudo, parando, ligação. E foi esse caos durante quase um ano. E aí, nesse ano, eu teve o pastor adventista que entrou lá no grupo nosso do Zap para ficar. Bati com cara de. O cara entrou, não sei qual a ideia, quem foi o maluco que jogou aquele cara lá, mas o cara entrou quase querendo converter todo mundo ali de volta ao adventismo. E aí o cara Acontece começou a. muito. Aqui chega muito. E aí a conversa ali chegou no nível que eu comecei a montar uns textos do livro de William Smith, né? Das 2.300, os 2.300 dias de William Smith, eu catei print do que está no Adventist Library, que tem a foto do livro original, e eu coloquei ali, destacando o texto, indicando que nesse livro, uma das coisas que ele fala sobre por que Cristo não voltou em 22 de outubro de 1944, ele elencou algumas possibilidades. Dentro dessas possibilidades tem
Jesus mentia, é mentiroso. Uau! Ele desistiu, Ó, ou nós não trabalhamos o suficiente para nós apressarmos a vida do Senhor correr na data, então a gente impediu Cristo de voltar no dia. nossa, E Cristo, de fato, ele é incompetente, que ele falhou miseravelmente, não tem capacidade de fazer o que ele falou. sim, E aí ele chegou no caminho de que talvez a possibilidade seria de que a gente entendeu totalmente errado isso aqui, e não é bem o que está escrito aqui, talvez tenha um sentido oculto nesse texto aqui da Bíblia. E aí eu cheguei, que coloquei o texto lá e confusão. falei: desculpa, alguém que chega numa obra e levanta que talvez Cristo tenha sido mentiroso e cogite essa hipótese, esse indivíduo deveria ser calado. E É aí ele verdade. veio que nem um retardado. Tem irmã Marta, que está de prova, tem outras pessoas que estão de prova, que nem um retardado, achando que eu era como daquelas pessoas sem conhecimento, tentando debater comigo em inglês. Aí eu fui caindo a porrada com ele, debatendo com ele em inglês, apresentando o texto, a coerência dos textos, explicando o sentido no inglês. Aí depois ele veio tentando discutir em grego, eu peguei e fiz a tradução do texto do grego direto para português, sobre o sumo sacerdócio, ele começou a se lascar comigo, depois começou a falar, não, mas os sinais e prodígios naquela época, eu falei, não são vocês que dizem que tem cura na Assembleia, mas não é válido porque senão não vale de nada, mas agora é válido porque é adventista? O pau que E bate em aí? Chico, Não tem bate em explicação. Francisco. A diferença é que a Assembleia segue sua Bíblia, a sua igrejinha amada não. É isso, irmão. Irmão, se a E gente for aí, discutir, é o resto da vida, porque e eles não têm assim, argumento, só e, argumento foi, furado. e aí foi nesse contexto que Entende? eu já estava fora, não sabia para Aham, onde ir. Estava nesse debate aí que não levou a lugar nenhum. Aí minha ideia aham. inicial era: alguém, pelo amor de Deus, me explica algo. Eu já estava vendo que ninguém vai conseguir sentar comigo e mostrar. Já estava naquela vibe do pelo menos vou esclarecer alguém. Já vi que ninguém estava disposto a ser esclarecido. Parecia que eu estava lidando com gente doente, gente literalmente de uma seita. Aí eu comecei a perceber que esse negócio está esquisito demais, tem muito padrão de grupo sectário, mas não é possível, porque eu tive lá dentro mais de 10 anos. E, e eu já não tinha estímulo em lugar nenhum. E aí, volta e meia, encontrava com alguém, os contatos que eu tinha feito lá, o pessoal começava a me arrastar para a Lagoinha, me arrastar para o GC, grupo de crescimento deles. De quebra nesse pacote veio a pandemia. Não conseguia Aham. comer culto nenhum lá, e acho que a pandemia ajudou bastante, porque eu estava à beira de voltar para Adventista, de pedir arrego e pedir rebatismo. É. E aí, A pandemia ajudou muito, irmão. Você quando acredita terminou, que a pandemia, que foi triste, né? Muitas vidas se perderam, mas a pandemia foi essencial para o crente, irmão. Quem era crente mais ou menos, buscou mais a palavra do Senhor, foi liberto do Adventismo, foi liberto do testemunho de Jeová, veio ficar mais aos pés do Senhor, descobriu na palavra a única verdade. Quem não era crente, que era bem relaxado, que não lia nada, saiu de vez, está no mundo. A porque eles pandemia foi um divisor de águas, irmão. Foi um Eles divisor de águas. Todo desestimulavam a mundo gente a usar a internet, entendeu? Quando a gente hã? falava sobre tirar dúvida, eles desestimulavam a gente a usar a internet. A internet deveria só Estimular. para comunicação e divulgar os eventos da igreja. Então, quando a gente pensava em talvez procurar tal informação, não, você tem que perguntar ao pastor. Você tem que Isso aí. procurar nos livros da Aí a CPB. cabecinha Você não pode no ficar caçando livremente por aí. Tanto é que o adventistas.com, que lá em 2008 já existia, eu ouvi várias vezes do pastor falando para mim: não entra lá porque lá eles são inimigos da igreja, vão abalar sua fé. Não entra lá. é desse jeito. E por Do aí. povo remanescente. Todo mundo é E, inimigo do povo remanescente, eles são as vítimas, né? É porque a pois gente é, vem com palavra. A palavra é terrível dentro do Adventismo, porque você não vai conseguir argumento, porque a refutação contra a palavra de Deus, ela não existe. Palavra é Deus, é Jesus, é o verbo vivo. Então, quando você vem com as ladainhas da Ellen White, que o anjo dela mostrou para ela, dá tudo errado. se você Anselmo, vê, vamos inclusive, pode se você, falar. se Estamos com você vê, hora. inclusive, o ano bíblico na lição de jovens, ele tem o deparo com o espírito de profecia. Nossa, vida, Pode que ver, você terrível. tem ali o texto bíblico, o texto Ellen White que você tem que ler, em paralelo. Pois é.
E assim eu fiquei, cresci, porque eu nasci na Adventista, né? Nasci, cresci e saí com quase 40 anos encanada. Mas João 8,32 vai encerrar isso aqui. Conheci a verdade e a verdade me libertou. O Senhor Jesus quer libertar você também, te dar uma vida nova. Eu desejo a você, Anselmo, que você continue um adorador do Senhor. Nós estamos aqui defendendo a placa da Lagoinha, nem de igreja, nem de placa mais nenhuma. Assim nós já fomos um dia, defensores de uma placa ferrenhos. Mas hoje nós defendemos que só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, verdade, vida e salvação. Que Jesus te use Amém. poderosamente, Anselmo, que unja ainda mais as suas mãos, em nome de Jesus, para que você seja um tangedor de instrumentos, que seu louvor chegue ao céu como aroma suave. Que por onde você passar, você seja bênção. E que o Senhor te envie, não sei se você está namorando de novo, porque você contou que você estava namorando com a varoa da Igreja Batista lá no início, né? E esse namoro, eu acho que terminou. Se Na você não se verdade, casou, eu acabei destruindo o namoro porque eu fiquei tão revoltado que eu joguei tudo em cima dela. Que assim, eu me vi sem chão tirando o Ministério de Música de mim. eu imagino que você passou. O Senhor te conceda uma ótima esposa, uma nova varoa, uma mulher ungida, cheia de Deus. E que vocês sejam músicos juntos. Ó, você toca, ela canta. Em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. Eu oro pela sua vida. E mantenha-se firme, fiel a Deus. Foi muito bom ver seu rosto, porque eu já converso com você já há uns 3 anos, desde o início do canal, pelo Messenger, Sim. pelo Facebook, mas a gente nunca se falou assim. Então foi um prazer para mim conhecer melhor sua história. Eu E existo. seja muito abençoado. Seja Amém. muito abençoado. Em nome de Jesus. Quiser falar Amém. umas palavras finais, pode falar e dar tchau aí pro povo. Um abraço para alguém. Um abraço para o irmãozinho que você encheu ele de áudio para tirar as dúvidas. Manda um abraço para ele. Pastor João Flávio Martinez também, que sempre atende Rafael todos. Leonessa. Rafael Leonessa. Não sei se o vídeo vai chegar até você, mas posso dizer que uma das estrelas na sua coroa é minha. Glória a Deus. Pastor João Flávio Martinez. Eu já conversei com você, já te pedi perdão já, acho que foi lá atrás, né? Falei, olha, realmente eu estava sentindo uma raiva muito grande, mas agora eu estou aqui com as armas abaixadas, eu quero entender, eu não quero guerra. E todas as outras pessoas que eu entrei em guerra no meio do caminho por conta disso. Eu não sei que tipo de pessoa vai ver esse vídeo, que envolvimento ela teve. Eu vou falar como quem foi da Adventista de março de 2008 a novembro de 2018. Para quem foi pianista de várias igrejas, participou de encontros de pianista, foi professor de escola sabatina, abandonei a faculdade de engenharia da computação para fazer teologia no NASP. Na época do pastor William, da igreja da Pavuna, em 2008, inclusive foi batizado pelo irmão dele, né, pastor Charles, que depois foi desligado por questões pessoais, que ele na época era da igreja de Nova Iguaçu. E é difícil. No meu caso, meu envolvimento com o adventismo não começou em 2008, aos que dizem que era frágil, começou em 2001, quando eu, em dúvida pela Bíblia, foi apresentado por um colega de trabalho, de escola, desculpa, 2000 era criança, colega de escola, ao livro Grande Conflito. Então eu orei, acreditei que aquele livro estava sendo a verdade, e recebi uma, entre aspas, confirmação que aquele livro era verdade, porque eu orei pedindo uma confirmação, e durante muitos anos eu carreguei isso como verdade absoluta até eu conhecer a Igreja Adventista pela primeira vez. Então, era um daqueles poucos que já entrou, já com, não só tendo certeza, mas eu tinha um conhecimento já bem sólido sobre as doutrinas. Eu sabia falar sobre o grande conflito investigativo de ponta a ponta. Eu já conhecia todo o cálculo de datas e de anos antes de entrar. Tanto é que eu dei aula na classe de jovem da Igreja da Pavuna, em 2009. E aí o que acontece? É muito difícil, porque uma vez que você baixa as guardas e aceita algo como verdade, é quase impossível você começar a questionar aquilo. Então você começa a trazer tudo aquilo de estranho, esquisito
porque você já assumiu que aquilo ali é verdade. E conforme você vai adentrando, você vai mergulhando, você vai transformando aquilo na sua vida, você vai adequando a sua carreira aquilo, o seu modo de viver aquilo, você bate de frente com a família inteira, você corta laços, inclusive, com o É, pai e mãe por causa daquilo. Então você começa a ver que aquilo ali é a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua carreira, o seu destino, onde vai terminar os seus dias. E aí você sempre. E eu cheguei a ponto de eu começar a distribuir currículo, começar a ir atrás de pastor. Quando a União Sudeste, o SEB, ela ainda era em Icaraí, agora está em Itaipava. Então, foi atrás de pastor na USEB, atrás de trabalho como desenvolvedor de software. Eu já estava já quase indo na divisão em Brasília, atrás de possibilidade de trabalhar, porque eu queria, de fato, trabalhar na igreja. Eu, por um pouco, não aceitei convite como maestro de coral e pianista para viver da música dentro dessa igreja, porque minha ideia era viver e respirar o adventismo. E, graças a né? Deus, tudo teve uma zica no meio do caminho para dar errado. Ai, graças a É, Deus. Graças a Deus que não e, deu certo. amém. E antes que pergunte, eu tenho formação de computação e eu tenho formação de piano pela Escola de Música de Nilópolis. Eu estava de turista nessas situações. E quando te cortam as pernas, ou quando te colocam numa situação que você não tem para onde fugir, ou o Espírito Santo, mas cada um interpreta do jeito que bem entender, você se vê no fundo do poço que você não tem para onde ir. Eu estou no buraco, É eu não verdade. sei mais o que eu faço. E aí a pergunta que a irmã Lilian fez, e eu tenho ouvido isso com alguma frequência, na verdade, na época que eu saí, a gente não pensava muito nisso, tinha um pensamento específico, claro, sobre isso. Existe luz do sol fora do adventismo? Existe vida fora do adventismo? É difícil? É. As igrejas são estranhas, a música não é a mesma coisa, principalmente, eu não estou falando música da senhorinha comum que senta no banco. Eu fui pianista de igreja grande, eu toquei para grupo grande, eu dei apoio a coral grande como coral da Igreja Central do Rio de Janeiro. Então, eu tive envolvimento de cabeça na música. Para quem é músico é complicado, porque quando você olha o trabalho das outras igrejas, você vê que não é a mesma coisa. Você vê que a seriedade que é passada, por exemplo, em uma igreja como uma batista e na adventista é totalmente diferente. Dá a impressão que nas igrejas aqui fora é uma zona. Ninguém está nem para nada. As pessoas não têm controle. Elas chegam e às vezes soltam piadinha mesmo e podem falar as coisas assim do nada, aleatoriamente. Ou a pessoa no dia de domingo resolve passear e viajar. Aí você olha, como assim isso é zona? Até você conseguir entender o conceito de liberdade. A liberdade ela é dolorosa e ela é muito cara. Ela é tão cara que você só percebe o porquê você está disposto a morrer por ela, do tão cara que ela é. E essa liberdade, para você conhecê-la, e aqui eu já estou falando liberdade em Cristo, não estou nem citando o conceito Glória a Deus. democrático de liberdade. Essa liberdade em Cristo ela é tão dolorosa, mas tão dolorosa de conhecer, que quando você conhece, você percebe que as pessoas se permitiam adentrar no Coliseu e serem comidas por leões. Por que as pessoas não têm nenhum pudor de negar Cristo no país como o Irã e ser fuzilado na frente de uma câmera? E aí você começa a entender que aquela ideia de morrer, que é dito no Adventista, é uma ideia totalmente sem noção e sem valor. Porque você vai morrer pelo quê? Quando você entende que Cristo que dá liberdade e que você consegue fazer as coisas em consciência plena e que o foco não é a tabela de regras que você vai cumprir, mas o quanto você é amigo dele, anda com ele, se relaciona com ele, tudo vira. E aí, quando você diz, existe luz fora do adventismo? A questão é que a luz não está no CNPJ, mas é bom você congregar, porque você precisa de pessoas andando do seu lado, porque senão você vai surtar, você vai pirar, você vai enlouquecer. Mas existe É. luz, só que essa luz não é aquele CNPJ. É ele. Ô, Glória, é Jesus.
Quando diz lá, né, que você enche a boca para dizer que Ellen White é a luz menor que conduz à luz maior, e uma coisa que eu descobri a duras penas, qual o sentido de você acender uma lanterninha no sol do meio-dia? Qual o sentido? Nós temos o sol da justiça, o dono, o criador, onisciente, onipotente. Não Ah, precisamos de luz mas menor nenhuma. existem profetas que a Bíblia diz que temos que ouvir os profetas. Entendo, valeu, falou, concordo com você, Choque. De fato, existem profetas. Só que aí eu vou te fazer uma pergunta. São através desses profetas que Deus quer falar com você ou diretamente através do Espírito Santo, sendo você um profeta? Oh, Porque glória, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o acesso direto glória, ao Pai não foi somente para direto. uma casta especial de pessoas, como foi Isaías, Jeremias, Daniel, não, é para todos, como fala lá em Joel capítulo 2, e derramarei meu espírito sobre toda a carne. A Então, não é carne, sobre glória a Deus. apenas um grupinho especial, não, é todo aquele que clamar o nome do Senhor. Não quer dizer que todos vão ter o Espírito Santo de Deus, porque a gente vê que o mundo já é no maligno. Mas todo aquele que chegar e pedir, ele vai receber. Pedir, Aleluia. dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscais, encontrais. Pedir e recebeis. Se pedir de todo o vosso coração. Glória a Então, Deus. Aleluia. e vou te falar, se você é sincero, se você é íntegro, se você apesar de viver a obra, gostar de tocar o instrumento, você gostar da banda, gostar de participando ali de grandes programações, se você é uma pessoa que você quer se sentir útil, você gosta de ser alguém do qual as pessoas olhem para você e te vejam como alguém necessário, eu vou te dizer, tudo isso é desnecessário quando você, de fato, olha para a verdadeira razão pela qual você está ali. Então, vou te falar como quem encostou o teclado por 3 anos, eu mudei de estado, fiquei quase um ano afastado, porque aqui ficou um bom tempo com tudo fechado, em 2021, por conta da pandemia. Eu comecei a congregar, onde eu congrego hoje, eu não fui por placa ou por nome, na verdade, eu estava meio que tentando ficar no local que eu já conhecia alguma coisa, porque eu tinha muito medo de aproximar de uma outra igreja. Então, poxa, eu já sei mais ou menos como é essa igreja, apesar de todos os pesares, é um lugar que eu sei que as pessoas conseguem ser mais ou menos livres e não vai ter gente querendo fazer o que fizeram lambança na IAGE. Beleza. E aí, no primeiro culto que eu pisei naquela igreja, a primeira mensagem que estava sendo anunciada, falada pelo pastor Hudson, era exatamente sobre aquela questão do quanto você é íntegro, sincero, caminhando com Deus, entregando sua vida a Ele, não por propósito, não por obras, mas unicamente porque você quer ter um amigo e você quer ter um relacionamento íntimo com Ele. E Oh, aí glória. veio essa mensagem e me lembrou a que eu vi em setembro de 2018 pelo pastor Pedro Estrela. E, poxa, qual a lógica de você ser justificado pela fé? A lógica de você se tornar um amigo de Cristo. Porque se não for para ter um relacionamento público presente com Cristo, todo o resto perde valor, É, todo o resto deixa de existir. é isso. Então, existe luz fora do adventismo, mas não é bem a luz que você está procurando, não, tá? Aleluia. É só Jesus, Ele é o caminho, verdade, vida e É tudo. salvação. Tem até a E o Espírito música A Ele a Santo, Glória do Diante do Trono, né? Que ela começa, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, você recebeu o selo do Espírito Santo, porque hoje você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Hoje nós não cremos mais que selo é sábado nenhum. E louvado seja o nome do Senhor, temos acesso livre ao Pai. Lindas palavras, meu irmão. Eu te agradeço porque você esteve aqui. Mais uma vez, que Deus te abençoe muito, continue te usando poderosamente, em nome de Jesus. E me conta, porque eu e meu esposo estamos aqui, eu vou orar pela sua vida, para Jesus mandar uma varoa, uma mulher abençoada, Amém. para que se junta a você na adoração ao Senhor Jesus. Amém. Obrigada.
Graça e paz, muito obrigada. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.